Roberta, vamos conversar um pouco sobre isso agora com quem entende, o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Ministro, boa tarde, bom vê-lo novamente. O senhor assistiu o que disse Lula. Já teve um tempo na política brasileira que a política monetária era a principal preocupação. Depois, nós estamos hoje vivendo a política fiscal, né? Preciso, aquela velha história, não gastar mais do que se arrecada, né? É possível fazer isso com responsabilidade, sem um teto? Olha, dificilmente, Sidney. Primeiro tem que entender por que o teto foi criado. O teto não surgiu do nada. O teto foi uma ação necessária para pôr um fim ao crescimento continuado, insustentável do gasto público, acima do crescimento do PIB. Em termos reais, isto é, descontada a inflação, a partir dos anos 90, o gasto público crescia anualmente 6%. Ora, isso estava levando a uma posição insustentável. Em algum momento, haveria um colapso, porque a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, é indicador de confiança dos investidores, dos empresários, da sociedade como um todo, na capacidade do governo de gerir bem as suas finanças, estava caminhando para uma situação em que ficaria descontrolado. E nesse caso, acontece uma situação que os economistas chamam de dominância fiscal. Ou seja, a relação ficou tão insustentável que o Banco Central fica tolhido em sua capacidade de defender a estabilidade da moeda, porque ele percebe que quando aumenta a taxa Selic, a taxa básica de juros, piora a situação fiscal. E, nesse caso, a experiência mundial mostra que o país caminha para uma situação de inflação alta e sem controle. Hoje, o teto perdeu a função como imaginado, porque qual era a ideia? Se eu ponho uma restrição dessa magnitude, não pode crescer o gasto total primário do governo além da inflação, o sistema político vai ter que fazer decisões de prioridade. O que é que vai gastar mais? É investimento, é em saúde, é em educação. Era preciso fazer isso. Antes não tinha nada, era só gastar, não é? E é o teto de gasto que permitiu uma recuperação muito intensa da confiança no Brasil, a voltar os investimentos estrangeiros. A taxa de juros do Banco Central caiu para 2%. O teto de gasto agora está desmoralizado, porque no governo Bolsonaro, o teto foi desmoralizado 3 vezes. Abriram exceção 3 vezes. Uma delas incluindo a mudança oportunista, populista, do período de cálculo, em vez de ser de junho a junho, de janeiro a dezembro, o que permitiu ampliar em 100 bilhões os gastos do governo Bolsonaro de cunho basicamente eleitoreiro. O que o Brasil precisa, na verdade, é de uma regra fiscal, pode ser o teto, pode ser outra coisa, que dê horizontes, previsibilidade, estabilidade para a economia, inflação sob controle, juros moderados, né? O que o Lula está propondo, na verdade, é uma irresponsabilidade. Irresponsável é a declaração dele. Porque ele poderia dizer: o meu governo vai examinar o teto de gasto para colocar no seu lugar algo que mantenha as contas públicas sob controle e permita ao Brasil ter juros baixos, inflação baixa e potencial de crescimento maior. O que ele está propondo, na verdade, é o liberou geral. O liberou geral é o que existia antes. E o Brasil estava caminhando para o precipício. Portanto, é preciso que ele qualifique melhor o que ele quer dizer com acabar o teto de gasto, porque alguma restrição, algum limite, alguma regra tem que existir. Do contrário, deixa-me repetir a expressão, o Brasil caminha para o precipício. E para o precipício significa inflação alta, sem controle, que vai prejudicar exatamente o grande eleitorado do Lula, que são os pobres. Como a gente sabe, os pobres pagam o maior preço pela inflação, porque ele não tem como se defender dela, os ricos têm, até ganham com isso, né? São declarações desse tipo que geram desconfiança quanto a um futuro governo, quão responsável ele será se ganhar as eleições. Ministro, agora a Roberta aqui falando com o senhor, já que o senhor explicou então, né, que o próprio governo Jair Bolsonaro desmoralizou o teto de gasto algumas vezes, teto de gastos, inclusive com a aprovação da PEC dos benefícios que aconteceu agora há algumas semanas. E
o ex-presidente Lula, neste momento, defendendo o fim do teto de gastos, o que para o senhor seria uma irresponsabilidade. Mas, na sua visão, seria necessário rever esse teto, fazer um novo estudo sobre o que, de fato, seria a definição de um teto de gastos no Brasil? Eu não tenho dúvida disso, Roberta. Vai ser necessário fazer isso. Algumas ideias já estão circulando, porque o teto está completamente desmoralizado. A âncora fiscal foi para o espaço, não tem mais. Esse navio está à deriva do ponto de vista fiscal. E hoje temos somente o Banco Central, vamos chamar assim, um ator solitário lutando para evitar o descontrole da inflação. Isso está custando muito alto para o Brasil, porque quando o Banco Central atua sozinho, ele só tem um instrumento, que é a taxa de juros. E ele tem que fazer o papel que cabe a ele e a política fiscal. Como ele está perneta, só tem uma perna, esse instrumento tem que ser mais forte. Então nós temos pagando o preço de todo esse desmandos fiscais do governo federal, que resulta numa taxa de juros mais alta. Respondendo diretamente à sua pergunta, é preciso repensar o teto de gasto, uma variação dele ou algo diferente, para que o Brasil não volte ao passado de gastos continuados, irrefreáveis, suicidas, né, que levaria a economia brasileira a um novo quadro de hiperinflação. Isso é que o governo Lula, sua equipe tem que fazer, discutir. Por exemplo, existe uma ideia, dizer o seguinte, olha, em vez de ser só a inflação que ajusta o teto, vamos colocar 0,5% do PIB, digamos assim, né? 0,5%, desculpe, do PIB não, 0,5% adicionais em termos reais. Eu acho que é uma regra palatável, né? O economista Fábio Jambiagi tem proposto algo nessa linha, mas não dizer que vai acabar, porque acabar o teto de gasto é jogar o país num precipício. A âncora fiscal, deixa-me explicar, a âncora fiscal é exatamente a ideia da âncora do navio. Quando o navio desce a âncora, ele só ele circula em torno dessa âncora. A âncora fiscal é para inflação circular ou variar em torno de um número que é a meta. Porque sem a âncora, o navio fica desgovernado. Sem a âncora fiscal, a economia desgoverna, fica muito caro combater a inflação. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela entrevista, pela presença do senhor aqui na CNN Brasil. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigado, Roberta. Obrigado, Cid. Obrigado pelo convite.